o que vencer essa batalha do Armagedom? Precisamos consultar a palavra do Senhor, pois algumas referências apoiam esta batalha. Mateus 24, versículo 3, por exemplo, a Bíblia diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A partir do 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então o próprio Jesus nos alerta que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Exatamente como os judeus esperavam. Temos aí uma figura, uma ilustração para representar o rei, o nosso rei, o Senhor Jesus, montado no cavalo branco, o que é diferente daquilo que nós falamos sobre os cavaleiros do Apocalipse. Então aqui nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, montado no seu cavalo branco. Olha aí mais uma imagem que ilustra muito bem isso. Temos aí várias pessoas montadas em seus cavalos e você vai entender o que é que significa de fato isso aí. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Mais um cavaleiro entra em cena. Nós vimos 4 cavaleiros quando falamos mais atrás, você já acompanhou isso em outra dispensação, mas agora tem um cavaleiro aí que entra em cena, e esse cavaleiro é o nosso Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse 19, 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Perceba que agora é diferente daquele cavaleiro montado no cavalo branco que saiu vencendo para vencer, e nós vimos que ali está representando o anticristo, um poder que vai ser dado a ele temporário, mas aqui não. Esse cavaleiro, a Bíblia diz, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, amados, é o próprio Senhor Jesus Cristo que nós temos aí. Interessante que nós podemos acompanhar e vamos acompanhar de maneira detalhada, porque a Bíblia, ela tem algumas figuras e alguns versículos, eles são riquíssimos. E se não estivermos atentos para isso, nós poderemos perder muitas coisas boas que Deus deixou para nós. Então, quando a Bíblia fala que o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: pois luta e julga com justiça. Jesus nunca falhou, amados, jamais falhará. Por isso, ele há de cumprir cada uma das suas promessas. Ele é fiel. Ele é verdadeiro para todos aqueles que esperam nele. A palavra também diz que ele julga e peleja com justiça. Ele não só julga, mas também executa a sentença. Essa é a nossa esperança depositada no nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, a Bíblia diz assim: os seus olhos, olha só que interessante, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. O que é que significa olhos como chama de fogo? Significa que onde o Senhor olha, não pode haver trevas. Para onde ele olhar, tudo tem de ser manifesto. Nada, mas nada mesmo fica encoberto aos olhos do Senhor. Percebam que esse cavaleiro, ele tem uma atenção especial. Tem todo um detalhe que nós muitas vezes lemos nas Escrituras e perdemos de vista. E precisamos nos atentar para todos esses detalhes. Na sua cabeça há muitos diademas.
O que é que significa isso? Isso representa glória, representa vitória. Naqueles tempos, só para você ter uma ideia, quando um atleta ele vencia uma competição, ele recebia um diadema. Jesus tem muitos, pois foi coroado com honra, com verdade, com poder e majestade, ou seja, muitas e muitas glórias. Mas a Bíblia ainda descreve mais a respeito do nosso Senhor montado num cavalo branco. Antes disso, vamos ler primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Olha só, teu Senhor é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então podemos perceber aí que o Senhor Jesus ele é incomparável. É o nosso Deus manifestado na carne. É o Deus revelado aos homens. Mas continua. Apocalipse 19:12 diz que tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. O que é que significa isso, teu nome escrito que ninguém conhece? Na Bíblia, conhecer o nome significa conhecer a pessoa. Quando Deus revela o seu próprio nome, Ele está se dando a conhecer. Mas aqui diz que só Ele conhece. A pergunta é, o quanto você conhece do Senhor? O quanto você tem buscado conhecer a Deus? Oséias capítulo 6, versículo 3, a parte A, por exemplo, nos ensina algo tremendo que muitas pessoas deixam passar, porque dizem que conhecem a Deus, que já conheceram tudo a respeito do Senhor, só que Oséias capítulo 3, a parte A, nos diz que nós devemos buscar conhecer ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque, amados, ao longo da história, Deus se revelou por vários nomes para nós. E quantos desses nomes você tem experimentado? Olha só que interessante. Alguns nomes aqui, só para você ter uma noção disso aí. Jeová Jirê, por exemplo. O que é que significa Jeová Jirê? Significa o Senhor proverá. Jeová Rafá. O que é que significa Jeová Rafá? Olha só, mais um nome providencial do Senhor. O Senhor que cura. Você pode acompanhar isso depois em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Jeová Shalom. É a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. Jeová Raá. Um nome talvez você nunca ouviu aí, um nome providencial, mas significa o Senhor é o meu pastor. Lá descrito no Salmo 23, o versículo 1. Jeová Chamar. O que é Jeová Chamar? O Senhor está aqui, o Senhor está presente, sempre presente conosco. Quantos desses nomes você tem experimentado? Porque são formas providenciais de Deus. Amados, conhecer a Jesus é o mesmo que conhecer a vida eterna. Está lá em João capítulo 17, versículo 3. Só tem a vida eterna aqueles que conhecem a Jesus, não tem para onde correr. Pode crer, meu irmão e minha irmã. Você que conhece a Deus, a Jesus como seu único e suficiente Salvador, já está gozando e vivendo a vida eterna. Olha aí, João 17:3, a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas vamos lá, voltando para Apocalipse capítulo 19, versículo 13, a Bíblia diz que ele está vestido, mas vestido com um manto tinto de sangue. O que é que significa isso para nós? É o símbolo da aliança que ele firmou contigo. Jesus está voltando para tomar posse definitiva de todos aqueles que ele comprou com seu sangue. Não foi nem com ouro, nem com prata ou com qualquer coisa perecível. Ele te comprou, mas com o seu precioso sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz que nós fomos comprados por preço e precisamos agora glorificar a Deus nos nossos corpos, porque Ele comprou com o seu próprio sangue. A Bíblia nos mostra também que o seu nome se chama Verbo de Deus. O que significa isso? Para você ter uma ideia, verbo significa palavra. Palavra é a explicação de algo. Sendo o verbo de Deus, Jesus é a explicação clara e a expressão exata
de Deus. Nós lemos anteriormente que ele tinha um nome que só ele sabia. Agora ele se revela. Ele revela um dos seus nomes, que é o Verbo, a palavra. Você quer parecer meio misterioso? Fica em silêncio. Assim acontecia com Deus, até que ele começou a se mostrar. No dia em que Jesus veio, ele se mostrou completamente. Lembra de João capítulo 14? Os discípulos estavam reunidos. E ali havia um mistério em torno do Senhor Jesus. Então Filipe, ele pede para que o Senhor se revele, o Senhor mostre o Pai. E Jesus diz, mas Filipe, tenho estado há tanto tempo convosco que não conheceis o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus estava se revelando ali. E tem um texto, um versículo clássico, que é o versículo 6, onde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, quando ele voltar dessa vez, veremos a completa expressão e definição de Deus no Senhor Jesus. Olha Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. No dia em que Jesus veio, ele se mostrou completamente. Será que Jesus vem sozinho para essa batalha? Afinal de contas, é uma batalha. Ele vem sozinho? Olha o que diz Apocalipse 19, versículo 14. Isso aqui é tremendo para todos nós. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E seguiam-no. Quem? Quem que estava seguindo ao Senhor? Olha Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também, olha só, os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Meu amado e minha amada do Senhor, nós estamos aqui inseridos. Sabe andar a cavalo? Pois vá aprender, viu? Porque você vai atrás do Senhor, nós iremos atrás do Senhor montados em cavalos e vamos vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus. Estamos aí, sendo representados juntamente com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha só, o versículo 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Qual a arma que o Senhor vai usar nessa batalha? Que tipo de arma? É a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 15. Jesus, ele não terá nenhuma necessidade de utilizar armas naturais, porque a palavra do Senhor diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 12, Efésios 6, 17, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, pois a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Dessa vez ele virá, mas não virá como um servo, como uma pessoa que a Bíblia diz que poucos fizeram caso dele. Muitos, na verdade, fizeram pouco caso dele. Dessa vez ele virá como um rei, não mais como um cordeiro manso, mas como um leão. Esse é o nosso Senhor. Apocalipse 19, 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manto aqui representa dignidade e nobreza, e a coxa é a parte mais forte do corpo. O Senhor nos mostra que o seu senhorio e a sua realeza estão baseados em sua dignidade e poder.
Mas fica a seguinte pergunta, para refletirmos um pouco. Será que alguém ou alguma força do mal tem chance de vencer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Vamos então partir para a batalha do Armagedon. Vimos aí um pouco dessa definição a respeito do nosso Senhor, desse preparo para essa batalha, e a Bíblia nos ensina muito claro sobre isso. A Bíblia diz no versículo 19 do capítulo 19 de Apocalipse: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, contra nós que estaremos com o Senhor. Versículo 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves do céu se fartaram de suas carnes. Amados, para que a terra fique limpa e o reino seja estabelecido, o reino milenar, o reino prometido, o reino esperado, falta alguém receber um tratamento. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o Senhor Jesus, nessa batalha, que vai ser muito rápida, porque ele vai destruir os seus adversários com o sopro de sua boca, e após a terra ser completamente, passar por essa limpeza, nós entraremos no reino milenar. Jesus continue abençoando sua vida, e até a próxima.